Boa tarde, amigos. São exatamente 16 horas 7 minutos do dia 25 de março de 2020. Estamos abrindo aí a nossa terceira live, né, do canal Colégio Manuel Lobo. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui com minha consultora pedagógica, a nossa querida Ana Tereza, está em Itabuna e vai bater um papo conosco também sobre a questão dos estudos, né? Metade dos alunos do mundo praticamente estão aí sem aulas, paralisados, e aqui no Brasil não é diferente. E os nossos alunos do Colégio Manuel Lobo também estão em casa fazendo seus estudos, e a nossa querida Ana vai debater um pouquinho sobre como é que nós podemos nos comportar, a disciplina é importante, tudo isso nós vamos debater com a Ana aqui, e outros métodos que o aluno pode fazer também, né, nesse período de isolamento, que eu lembro, meus amigos, ouçam uma música, assistam um filme, mas também estudem, né? É bom criar esses hábitos nesse período de isolamento social. Boa tarde, minha querida Ana. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, alunos. Boa tarde, pais. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, participando conosco agora nessa live. Eu quero desejar muita paz para vocês, muita paciência nesse período de isolamento, porque não é brincadeira, a gente sabe o quanto é difícil a gente ficar restrito em casa, sem a liberdade de ir e vir. Então, nessas horas, a gente valoriza, não é, Wendel? A nossa liberdade. Isso, enfim. Ana, como é que nós estamos com os nossos alunos? Eles estão, muitos acompanhando vídeo-aula, né? Lendo textos. Nós temos no Colégio Manuel Lobo um sistema também, que é o conhecido W Pensar, né? Que os professores colocam as atividades diariamente ali, os alunos das aulas do dia estão acompanhando aí a movimentação que os professores estão fazendo. Você acha que a gente pode avançar, por exemplo, na questão da videoaula? Estou vendo vários canais com videoaulas, né? E os alunos estão ali acompanhando. É o método ideal? É o método que chegou para ficar? Qual é a sua opinião com relação a isso, Ana? Bom, na verdade, Wendel, o Manuel Lobo, ele já vem trabalhando essas tecnologias digitais há algum tempo. Então, não é algo novo, nem nos surpreendeu, porque a nossa equipe já tem trabalhado todas essas tecnologias educacionais, né, há algum tempo. Essa realidade virtual já se faz presente na maior parte das aulas ministradas na escola. Os professores têm, né, durante todo o tempo, procurado aproximar os conteúdos, aproximar o seu planejamento a essas tecnologias, as novas tecnologias. E, na verdade, a questão do coronavírus, o Covid-19, veio foi uma situação que impactou toda a rotina, né, populacional, toda a população local, nacional e mundial. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos nos adaptando à situação do sem aula, do não ir à escola, de não estarmos frequentemente, diariamente, no ambiente escolar. O que nós temos feito? A gente tem procurado minimizar o máximo possível as consequências dessa suspensão das aulas, que não é uma realidade só do Manuel Lobo, mas é uma realidade a nível, né, praticamente mundial. Então, qual é a nossa função enquanto equipe pedagógica da escola? Tentar minimizar essa falta de aulas, esse não cumprimento, né, da carga horária no estabelecimento, na unidade escolar. Isso não significa que as atividades pedagógicas elas não estejam acontecendo, muito pelo contrário, elas estão acontecendo, estão em um ritmo bastante acelerado. Eu fico muito feliz por ver o desempenho da nossa equipe pedagógica, do grupo de professores que abraçaram essa ideia. O Manuel Lobo veio na região, né, foi um dos pioneiros com relação às aulas digitais, com relação a esse processo de digitalizar essas atividades que não poderiam ser realizadas no ambiente escolar. Então, graças à equipe, que é uma equipe sempre muito aberta, uma equipe que sempre está disposta a essas inovações, o que a escola propõe, nós estamos podendo, né, permitir que os nossos alunos não fiquem ociosos nesse momento, em casa, né,
e, ao mesmo tempo, estejam de acordo, estejam cumprindo uma certa parte da nossa carga horária. A gente sabe que não é a presença do professor, ela é imprescindível, a gente sabe da importância do professor, mas os mesmos estão, né, digitalmente, né, virtualmente, acompanhando todo esse processo junto com os alunos. Então, isso me deixa muito feliz. Eu acompanho com Milene, com a coordenadora, todos os dias, a gente tem acompanhado como é que tem sido, né, a adesão, como é que tem sido como é que fala, a conduta dos nossos alunos nesse processo, e a gente vê o tempo inteiro que tanto alunos como professores e os pais também compraram a ideia e estão junto conosco, todo mundo se apoiando, e graças a Deus a gente tem conseguido bastante êxito. Minha querida Ana Tereza, eu estou com o Naama aqui, tem um pessoal chegando, viu? Krishna, que bom. Rose, alô Rose, deixa eu botar o pessoal na tela, e eu vou passar... Ô meninas, vamos lá. Boa tarde a todos! Rose também, boa tarde, estamos juntos. A galera está chegando aqui para acompanhar a nossa live com Ana Tereza, consultora do colégio, consultora pedagógica do Colégio Manuel Lobo. Ana, nós temos aqui, ó, minha amiga Krishna, biologia, Rose também, ciências, Pati chegando também aqui, Pati também, redação. Esse pessoal todo está trabalhando, está direcionando os nossos alunos nesse momento. Ora, você esperava que alguma vez na nossa vida iria acontecer uma situação impactante como essa, que para tudo, e aí nós temos que procurar alternativas para educar? Não, de forma nenhuma. Na verdade, acho que foi uma surpresa, né, para todo mundo, pegou todo mundo, não é? Meio que de surpresa, mas, enfim, o que eu vejo foi que a gente tem que aprender a fazer dos limões uma limonada, não é assim, meu diretor? É. E o que acontece? Toda situação é uma situação de aprendizagem. E vejo que nós estamos aprendendo muito com essa situação, tanto a nível, né, educacional, até com a nível humano mesmo. Existem relações que estão sendo reestabelecidas, né, com os jovens, com as suas famílias, em casa. Existe uma aproximação maior, até virtual, com os professores. Alguns professores me falaram que estão tendo, parece, mais contato com os alunos via, né, redes sociais do que tinham quando a escola estava funcionando normalmente. Então, é muito bom saber, entendeu, que diante de uma situação trágica, que a gente sabe que não é a situação ideal, não é algo que nós gostaríamos, é um fato biológico que nos provocou várias leituras e releituras, né, nas nossas vidas, no mundo, né, a nível político, econômico, cultural e pessoal também. Então, são mudanças muito significativas, então é um momento da história muito peculiar, o professor Bira falou muito bem dessa questão ontem, não é, na globalização cultural, da questão dos impactos que um vírus como esse pode causar, não é, na economia, no mundo e até na forma de pensar das pessoas. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós temos que sair dessa situação fortalecidos. Existe, uma vez eu assisti uma palestra de Karnal, que ele diz o seguinte, que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações, nós estamos lidando muito bem, acredito que nesse momento a gente conseguiu superar de uma forma ainda muito melhor do que esperado, que nós achávamos que só ia engrenar com 2 semanas, 3, a gente conseguiu engrenar todo esse processo didático, metodológico, via redes sociais, muito mais rápido do que nós imaginávamos. Então, veja como é positiva essa situação e como tem sido positivo para a gente, o quanto a gente tem crescido com essa situação, e principalmente nossos jovens, nossos alunos, a galera jovem, né, que frequenta o Manuel Lobo, que participa, que estuda na escola e que, ao mesmo tempo, entendeu, estão tendo essa oportunidade que também acho que nunca tiveram, de conviver tanto tempo com seus pares, com a sua família, dentro de casa. Então, é um aprendizado muito bom, um aprendizado, né, filosófico, um aprendizado de vida. Acho que nenhum de nós, né, tivemos, acho que em um período, na idade que nós temos, uma situação em que a gente precisasse estar tão presente, tão próximo
das nossas famílias. E é interessante que é uma situação que todo mundo cresce junto, Wendel. Todo mundo se ajuda, os pais, na nossa situação enquanto escola, você vê que os pais estão tendo mais tempo para estarem junto aos filhos, observarem melhor como é que está sendo esse processo de atividades, o que a escola está fazendo, os professores de estar em contato mais direto com a família também, cresce todo mundo. Então, uma situação, não era uma situação desejável, mas uma situação que, ao mesmo tempo, nos provoca um crescimento interno, né? Mandar um forte abraço para a Rita também, está conosco. Dona Rita aqui, ó, mandando a mensagem. Saudades, Ana. Edizânia. Edizânia também, boa tarde. Mila também, nossa coordenadora. Professor Fábio Guilherme. Alô, Fabão, professor de literatura. Jogando duro aqui com a gente também. Muita gente chegando aí para bater um papo conosco. Ana, essa situação causa uma certa dificuldade inicial, né, de adaptação desse momento, principalmente os alunos que estão ali na sexta série, né, que estão chegando no Fundamental 2. Essa turminha, nós podemos falar uma coisa, para que eles se sintam mais seguros com relação ao sistema, né, uma coisa nova, né, e eu percebo muito bem, quando eu era professor, que ali é criança, né, bem criança ainda. Então, são métodos, embora estejam aí também lidando muito bem com o sistema, né, com a tecnologia, mas ainda o olhar de criança é muito presente no sexto ano, né? O que nós podemos dizer ao sexto ano e as demais séries também, que essa angústia, eu acho que é coletiva, viu, ainda não é só do sexto ano, não. Mas, enfim, o que a gente pode dizer é o seguinte, que nós, enquanto escola, estamos aqui pensando, né, diariamente e tomando as melhores medidas possíveis para que a gente possa minimizar o impacto dessa suspensão de aulas. E o que acontece? O que a escola propõe nesse momento a vocês, turminha do sexto ano, pais dessas séries que também estão angustiados, a gente entende também a angústia da família. O que a gente pretende? A gente pretende propor, nesse momento, que a rede social ela tem uma funcionalidade que vai muito além da interação social. E é o que nós estamos fazendo, utilizando de um recurso que é comum, que é muito íntimo dessa faixa etária, que são as redes sociais, utilizando para quê? Para o bem deles próprios. E o que acontece? Além das redes sociais, nós temos também o sistema, o WPensar, que é o sistema da escola, que tem favorecido muito essas atividades. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção, porque alguns alunos estão entrando no WPensar, no sistema da escola, com a senha dos pais. E não é legal, porque quando eles entram com a senha dos pais, a gente não tem acesso à participação deles nesse portal. E a participação, a entrada deles diária no portal, é uma condição necessária de frequência nesse período, de participação das atividades. Então, eu peço encarecidamente aos pais que peçam os filhos que entrem no portal da escola, não pela senha de vocês, mas pela senha deles próprios, que foi distribuída, inclusive os cartões na última semana. Mila me passou que alguns alunos não pegaram esse cartão, mas, de certa forma, eles podem entrar em contato com o Max a qualquer momento para que eles comecem a ingressar no portal com a sua senha pessoal e não com a dos pais, porque senão os professores não têm como verificar, a escola não vai ter como verificar a verdadeira, né, frequência, a verdadeira assiduidade desse aluno nesse portal. Então, por favor, qualquer dúvida, procure Max. Max também dá um suporte muito legal da escola. E quanto às atividades, Wendel, as atividades que estão sendo direcionadas, as atividades que os professores estão passando, que estão enviando para vocês, são atividades que vão ser levadas em conta em todo o processo da unidade. Não percam o prazo, não deixem de fazer e, ao mesmo tempo, observem, entendeu? Essa devolutiva, porque é o instrumento que o professor tem para estar avaliando vocês nesse período, além claro, né, dos momentos online, das atividades, dos filmes, das videoaulas, dos outros objetos que eles também estão utilizando como recurso pedagógico. As atividades são imprescindíveis. Então, procurem cumpri-las sempre no tempo hábil, para não prejudicar vocês nesse andamento, desse processo. E assim, eu também gostaria de falar outra coisa.
sobre a questão da sobrecarga da internet. Muitas vezes o aluno ele não consegue o acesso de primeira e desiste. Então, não é uma questão de Iguaí, não é uma questão da região, é uma questão que está acontecendo em todo o planeta. Nossa internet está com uma sobrecarga de acesso muito grande, como acho que nunca teve. Então, as empresas já estão avisando, né, que inclusive alguns aplicativos, alguns sites já diminuíram a sua capacidade de resolução justamente para que a gente não fique sem a internet. Agora, o cair é normal, ela tem caído com muita frequência nas cidades menores e nas cidades maiores também. Então, não desistam, se vocês não conseguiram da primeira vez, tentem mais um pouco, mas não desistam, porque é muito importante esse acesso de vocês ao portal. E também, Wendel, eu gostaria de pedir também aos alunos que se atentassem para o horário de trabalho dos professores. No horário de aula, que é o período matutino, os professores, conforme os seus dias específicos de aula, eles estão disponíveis para esclarecer as dúvidas, para argumentar com os alunos, contra-argumentar. E o que acontece? É importante que esses alunos também respeitem esse horário de trabalho do professor, que é o turno matutino. Se no dia o aluno ele teria uma aula, vamos supor, de 2 aulas de português, no primeiro e no segundo horário, o terceiro horário uma aula de história, o quarto uma de matemática, o quinto e o sexto de geometria, é preciso que a gente respeite as aulas do dia que a gente tem e os professores que estão disponíveis nesse dia, porque eles também têm compromissos. Apesar de todo mundo estar em casa ainda, eu acredito que todo mundo está nessa vibe de trabalho virtual. Então, é preciso, porque tem professor se queixando que tem aluno entrando meia-noite para tirar dúvida com o professor. Então, lembrem-se, né, que o horário é o turno matutino. Imagine o professor meia-noite atendendo o WhatsApp, atendendo ligação de aluno, é um pouco complicado. Então, vamos só nos atentar para esses horários, que é importante também, porque o professor, enquanto o aluno está inserido em uma turma, o professor tem várias outras turmas. Multipliquem. Cada turma, vá uma turma, um quantitativo de aluno, multiplique por 6, 7 turmas em uma mesma escola. Então, complica um pouco, não é? Então, a gente pede essa compreensão, né, dos pais e dos alunos para tentarem entrar em contato com os professores no seu horário de trabalho. O jovem hoje ele tem um ritmo diferente, e aí eu previ isso. Este isolamento social, eles iriam entrar em um ritmo diferente, né? De estudar no período da tarde, da noite, e aí tirar a dúvida. Mas só que o ritmo do jovem é um ritmo diferente do nosso. Então, a galera, pegue o horário da manhã, como vocês estariam em sala de aula, e aproveite esse momento para tirar as dúvidas com os professores. Ana, Cristina faz a pergunta aqui, ó. Como as escolas em Itabuna estão lidando com a situação? Oi, Cristina. Bom, as escolas aqui estão agindo exatamente como nós. A rede privada, a rede pública continua paralisada, mas a rede privada, algumas tardiamente começaram agora, por esses dias, algumas poucas começaram um pouco antes, mas estamos todos na mesma pegada que o Manuel Lobo, todo mundo com atividades virtuais, está havendo uma preocupação muito grande com esse tempo, que, na verdade, inicialmente, o primeiro decreto foram de 15 dias, o segundo decreto de 30 dias, e a gente não sabe ainda por quanto tempo nós vamos estar sem retornar cada uma às suas escolas, às suas salas. Então, há uma preocupação muito grande em otimizar o máximo possível esses recursos virtuais para que o aluno seja prejudicado o mínimo possível. Então, essa situação nossa, inclusive, algumas escolas, eu tenho conversado com colegas aqui de outras escolas também, estão todos envolvidos na mesma situação, de atividades virtuais, atividades via redes sociais, e-mail, as que têm plataforma como nós também estão utilizando a plataforma, mas todas estão, ao seu modo, também organizando essa rotina de atividades diárias conforme as aulas do dia. Vou ensinar a galera aqui, ó. Tem uma galera entrando. O que nós podemos fazer aqui para fazer alguma pergunta, alguma sugestão, elogios e tal.
Se você tiver no YouTube, no computador, embaixo você tem ali o seu nome, né? Você gerencia a sua conta no YouTube e você vai e faz as suas perguntas. No celular tem que ativar aqui o chat ao vivo. Então, deixa eu mostrar para a galera aqui, viu, Ana? Tá vendo aqui, ó? Eu estou com o retorno e tem o chat ao vivo. Aí você clica no chat ao vivo e você tem aí, ó, embaixo a oportunidade de fazer perguntas e mandar mensagens para a Ana, beleza? Então tá aí, ó. Porque geralmente quem está no celular vai ter que ativar o chat ao vivo para colocar justamente a mensagem. Meu querido Paula! Alô, Paula! Tudo bem, Paula? Paula tá com a gente aqui jogando duro. Jogou um inglês aqui, meu irmão. Vou jogar no Google Tradutor. Tô brincando. Tô brincando. Isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. Boa tarde, Paula. Está em isolamento aí também. Ana Tereza, quem mais aqui? Ó? Eduardo Brandão, filho de Ana. O que você tem para falar sobre isso? Olá! É ele mesmo? É ele mesmo? É o próprio. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O que você tem para falar? Ele entrou como Duquinho, eu falei, ninguém vai lhe conhecer como Duquinho, não. Você pode colocar seu nome, que ninguém só vão lhe conhecer com Eduardo. Discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à quarentena, Ana. Em relação... Ah, entendi. Com relação... Bom, na verdade, está tudo muito incerto ainda. O presidente fez um pronunciamento ontem, nós participamos, nós ouvimos com relação à quarentena, mas a gente sabe, Wendel, os impactos que essa crise vai ocasionar na economia, principalmente, do nosso país. A gente se preocupa muito, principalmente com as pessoas que dependem do comércio. A gente sabe que o comércio é uma atividade diária, não é algo que você receba no final do mês um salário, não, é uma atividade de dia a dia. Então, existem muitas pessoas que dependem desse comércio diário, dessa questão, tem os ambulantes, os camelôs, as pessoas, os donos de comércio mesmo. Então, a gente sabe o quanto essa crise vai afetar todos os setores da economia, é indiscutível. Mas existe uma faca de dois gumes. O nosso país também não tem estrutura, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, também não tem estrutura para abarcar uma parcela grande da população que contrai um vírus como esse. Então, assim, é muito difícil a gente discutir essas questões, porque a gente sabe que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a gente tem acompanhado, né, o que as economias, o que as grandes potências mundiais têm feito com relação à disseminação desse vírus, e a gente vê que a gente não está muito atrás. Eu acho que o governo brasileiro, em vistas a alguns governos da comunidade europeia e de outros continentes, acho que o Brasil avançou até na questão da prevenção dessa disseminação do vírus, mas eu vejo que é muito cedo ainda. Eu não sei se seria o caso ainda de a gente já pensar nessa suspensão desses decretos e a gente voltar para a rua normalmente, cada um nas suas atividades, ou esperar mais um pouco. Então, a gente tem que ter um pouco de prudência. Eu acho que é preciso que a gente ouça as autoridades competentes, né, do setor de saúde, que estão com propriedade maior para estar falando sobre a questão da disseminação desse vírus. E, assim, nós estamos em uma situação confortável, porque com a questão do isolamento, a gente conseguiu conter bastante. Isso é inevitável. Aqui em Itabuna mesmo, nós só temos um caso registrado até agora, existem outras suspeitas. Mas se a cidade, através do decreto estadual do governador e, subsequentemente, do prefeito, não tivesse tomado essas providências, será que nós estaríamos com apenas um caso? Eu pergunto. Então, na minha opinião, eu acho que a gente precisa ter um pouco de prudência, a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Não é o momento de a gente, na verdade, entrar em conflitos, né, politicamente corretos ou incorretos, mas a gente tem que pensar no bem-estar da população nesse momento, que é uma população que precisa. Por enquanto, a gente sabe que o vírus, ele atingiu ainda as camadas da classe, como o professor Tabira disse ontem, né, classe alta, classe média
alta e classe alta. Então, se esse vírus ele chega até as camadas menos favorecidas da população, a camada que tem menos recursos financeiros, recursos de própria higiene pessoal, essas pessoas que estão em contato maior com situações de vulnerabilidade mesmo, será que nós teríamos perna, o Brasil teria perna para conter essa situação? Aí eu jogo essa pergunta para você, historiador. O que você acha? Quando eu vejo que o Jair Bolsonaro, ele peca em uma situação bem simples de um presidente da República. Ele tem que se desassociar do Jair Bolsonaro e presidente da República. O presidente da República é uma instituição. Jair Bolsonaro é um CPF, é uma pessoa comum. Então, quando ele diz assim, por exemplo, eu levei uma facada, ele não era presidente da República. Então, no sentido frio da palavra, não me interessa. Quando ele diz assim, eu já superei uma facada, não vou superar uma gripezinha, isso não me interessa, porque eu olho o Jair Bolsonaro como presidente da República e não como Jair Bolsonaro, e ele confunde. Então, muitas vezes, a opinião do Jair Bolsonaro, ele transporta para o presidente da República que tem que cumprir uma liturgia. Ele tem um checklist para cumprir. Ele não pode emitir um protocolo, ele não pode emitir certas opiniões. A rainha da Inglaterra é assim, qualquer outro presidente é assim. Quer ver um exemplo? Eu, como diretor, tenho um comportamento totalmente diferente na Manuel Lobo e um comportamento fora dele. Quem me vê, por exemplo, no meu canal de futebol que eu tenho, no 2x1, me vê totalmente diferente. Então, são situações que você tem que acompanhar a liturgia do cargo. Então, aparentemente, o Jair Bolsonaro não entendeu isso. Então, ele confunde muito o Jair, que é o que tem uma opinião, e a liturgia ser presidente da República. Ora, ele tem a ciência à disposição, os dados da OMS, os dados da China são muito fortes, da Itália, Espanha, países que, inclusive, têm um saneamento básico e distribuição de água muito melhor do que o Brasil, e é bem claro que o vírus se propaga muito em aglomerações, num sistema se você não tem um bom sistema de esgotamento sanitário, tem favelas no Rio de Janeiro e São Paulo que não tem água. Então, todo cuidado para o Brasil é pouco, é uma situação diferente. Então, ele faz análises comparando o Brasil com a Itália, o Brasil com a Espanha. O Brasil é um outro país com suas necessidades tudo diferentes. Então, eu acho que o Jair Bolsonaro precisa entender que ele é presidente da República. E o presidente da República, ele une, ele não desassocia, ele dialoga e não interrompe e não discute. Então, tem algumas coisas que ele precisa compreender como presidente da República. Eu não questiono o Jair Bolsonaro, assim, na questão da corrupção, como administrador e tudo, aí cada um tem a sua opinião. Mas como presidente da República, a fala dele foi falha demais. O presidente da República não pode chegar assim e dizer que o coronavírus que matou mais de 19 mil pessoas, se não me engano, aí, paralisou o mundo, é uma gripezinha. Isso não existe. Então, eu acho que ele falhou nesse discurso dele. Mas o Brasil, a democracia do Brasil é muito poderosa. Nós temos outros poderes. E esses poderes estão governando o Brasil, infelizmente, né? Porque o povo brasileiro elegeu um presidente da República para governar. E o que eu estou vendo é que o governo não está sendo governado pelo presidente, e sim pelos governadores do Estado, o presidente da Câmara de Deputados, de senadores. Eu estou vendo que os outros poderes estão com mais governança do que o executivo. Isso daí é ruim. Minha querida Ana Tereza, boa tarde, Manuel Lobo, educação de qualidade na AMA está com a gente. Cadê aqui? Somos fãs, Krishna, nossa querida Edizânia com a gente. Jorge Nano, concordo plenamente com a colega Ana Tereza, a vida continua, basta se prevenir e ter cuidado com os idosos, muito importante o cuidado. Rejane está conosco também aqui, arrebentando. Minha querida Ana, a prática escolar, neste período, ela mudou, né? Os professores estão usando a tecnologia em casa. Caiu, você está... Caiu? Daqui a pouco... Repete, cadê? Por favor. A internet, né? Oscilando um pouco, né? A sua internet está oscilando um pouco? Ótimo. Então, aqui, Agora melhorou. A questão aqui de Jorge... Pronto. Jorge aqui, concordo plenamente com a colega Ana Tereza, a vida continua, basta se prevenir, ter cuidado com os idosos, isso aí é muito legal mesmo, essa observação do cuidado com os idosos. Naama está aqui querendo participar também.
fazendo perguntas. Seja bem-vinda, Naama, está conosco, Krishna e Linha, está todo mundo ligado. Ô, Ana, isso mudou, né? Essa questão dessa mudança da educação se transportando mais para a residência agora do que propriamente na sala de aula, não que as pessoas não estudem em casa, né? Já existia esse hábito, não agora tão contínuo. Não seremos mais os mesmos, né? Professores e escola, neste retorno, nós não seremos mais os mesmos. As práticas agora serão outras, né? Implementadas agora com novos métodos, né? Isso. Na verdade, Wendel, com essa experiência, nós estamos abrindo um caminho, na verdade, um caminho que nós já começamos a abrir lá atrás, né? A gente sabe que esse caminho a gente vem há alguns anos percorrendo no Colégio Manuel Lobo, mas agora, mais do que nunca, nós fomos obrigados a nos abrir mais essas portas, a esse leque de opções que são as tecnologias que a gente precisa estar utilizando e utilizando ao nosso favor também, que existe um sentido de a gente falar sobre tecnologias em um sentido muito pejorativo, e a gente não pode, de forma nenhuma. Elas são necessárias, são essenciais, tanto são que, nesse momento, sem as tecnologias, a gente não estaria conseguindo desenvolver esse trabalho maravilhoso que a gente está conseguindo desenvolver na escola. Então, elas não vão deixar mais de existir, elas nos acompanham já há alguns anos, e a gente, a partir desse momento agora, a gente viu o quanto elas foram, né, essenciais para o nosso processo de reposição, de uma tentativa de reposição desse tempo, que é um tempo do aluno, que é o tempo de estar na escola, que é o tempo dele durante as manhãs. Então, a gente tem conseguido dar conta graças a essas tecnologias, e a partir de agora eu acredito que nós vamos ter que nos organizar para que a gente utilize-as mais, porque como foi positivo, como foi boa essa utilização, e o quanto que a gente está colhendo frutos maravilhosos, e acho que vamos colher ainda, não é? Eu entendo que se a gente favorece o processo pedagógico, se a gente favorece a aprendizagem, e a gente proporciona esse crescimento individual aos nossos alunos, então é extremamente positivo. Então não tem-se mais como voltar atrás, elas estão aí, como a gente já discute há alguns anos, esses últimos anos a gente tem aberto discussões nas reuniões de pais, nas reuniões de mestre, e foi um caminho, graças a Deus, que não nos pegou de surpresa, foi algo que a gente já vinha trabalhando, apenas a gente ampliou nesse período. E essa ampliação serve também para que a gente possa, no retorno, estar utilizando mais as tecnologias que a gente já usava, de uma forma mais intensa, mas para que a gente possa, né, desenvolver atividades que provém realmente esse engrandecimento, esse crescimento dos nossos alunos, porque o objetivo maior, o objetivo de todo esse planejamento, o objetivo de toda essa articulação que a gente faz, de todo esse empenho de professores, coordenação, gestão da escola, é justamente para o crescimento e desenvolvimento do aluno. O objetivo todo de nosso trabalho é esse. Não teria sentido todo esse trabalho se não fosse para o benefício do aluno. É correto, Ana! Eduardo Brandão aqui, eu concordo com o Wendel, ele cita a questão do ponto de vista econômico. Eu tinha conversado com o Felipe, numa das nossas lives, e o capitalismo ia reagir a essa paralisação com certeza. O capitalismo não é de paralisar. A indústria produz, o comércio vende, a mola gira, vai girando, a indústria gira. Então, quando ela paralisa, o capitalismo sente o baque. Então, é comum a fala de Donald Trump, muito alinhada com o Bolsonaro, parece que eles estavam se falando, é muito alinhado, viu, Edu? Na realidade, o capitalismo falando, utilizando a voz do Bolsonaro e utilizando a voz do Donald Trump. São os dois maiores capitalistas aí, com o Canadá e o México, na América, né? E a parceria entre Donald Trump e o Bolsonaro é muito grande. Então, o México tem um governo socialista hoje. Então, a fala do Trump com a do Bolsonaro reflete muito o capitalismo na América. É a fala do capitalismo, na voz dos dois caras aí. Então, é comum. Agora, o interessante é pensar nas pessoas, né? Um presidente tem que pensar nas pessoas também. Não é fácil. Eu sei que não é fácil.
o papel desses caras são muito difíceis de você executar. Mas eu sou mais assim, neste momento, pensar nas pessoas. Eu acho que a economia mundial, ela não vai travar por conta, talvez, de 30 dias, 45 dias. Nós tivemos a guerra muito mais longa, né? As guerras muito mais longas. Então, o momento é paralisar para sobreviver e colocar a economia novamente nos eixos. Nós temos potencial para reverter a situação, então é bom todo mundo estar aí nesse isolamento social, porque a economia nós conhecemos, mas o vírus ainda não. Nós não conhecemos, a ciência está trabalhando aí, a gente tentar contê-la. Fracassos econômicos nós conhecemos e conseguimos reverter, né? 1929, 2008, crises no Brasil. Então dá para a gente solucionar esta crise. É um sofrimento calculado, né? É como a Ana falou, né? Eu posso estar sentindo a dor, como é que é, Ana, a frase que você falou, de Karnal? A frase de Karnal que eu falei foi assim, que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Pronto. A gente, né, tentar superar com racionalidade, a gente precisa, né, ter um pouco de resiliência nesse momento, saber que as coisas, muitas vezes, a gente entende o nosso mundo como único, né, a angústia, a agonia de estar em casa, né, privado de sua liberdade de ir e vir, mas é um bem necessário. É algo que nós estamos fazendo para o bem que não é só o nosso bem, é o bem de toda a população. Então, nesse momento, a gente precisa também não pensar só na gente, pensar no outro, pensar nos outros, né? Nos outros estados, nos outros países. Então, acho que é um momento de a gente se humanizar um pouco mais, Wendel, para as questões que atingem a nós, mas também atingem praticamente toda a população mundial. Então, é um momento de a gente parar realmente. Acho que não adianta a gente reclamar, não adianta como é que a gente diz, né? Se a gente está sentindo uma dor em um corpo, o fato de a gente ficar em algum membro, em algum órgão, o fato de a gente ficar reclamando o tempo todo, não vai fazer com que essa dor pare. Então, é melhor a gente tentar, não é, superar, esquecer, aceitar o que está acontecendo e tirar as experiências, né? Abstrair, né? O que há de positivo com toda essa situação, que foi o que nós falamos anteriormente. E, principalmente, voltando ao assunto dos nossos meninos que estão em casa, é muito importante para a gente trabalhar na questão da rotina, né? Essa questão dessa rotina, a rotina do dia a dia. O fato de nós estarmos dentro de casa não significa que estejamos de férias. Pelo contrário, a gente tem ainda atividades que precisam ser cumpridas, a gente tem que ter uma rotina diária, e nessa rotina é preciso muito que os pais estejam ajudando os seus filhos a estarem construindo essa rotina. O ideal é que a gente procure, não sair inteiramente daquela rotina de quando nós estávamos, né, com as nossas atividades normais, de ir para a escola, os horários, até mesmo porque a gente vai precisar manter esses horários para a gente entrar em contato com os professores, no caso dos alunos, não é isso? Então, é tentar manter essa rotina diária, qual é o horário que eu acordo, qual é o horário que eu faço minhas atividades, até que horas eu posso fazer, os estudos individuais eu já posso fazer à tarde, o que há de coletivo eu tenho que deixar para amanhã, para o período da manhã. Então, assim, o que a gente pede é isso, que essa rotina que a escola propõe, ela é uma rotina também para a vida, Wendel. A gente precisa entender que a gente precisa sempre estabelecer um planejamento, um cronograma de ações para que a gente precise se organizar na vida. Então, essa proposta não é uma proposta só para uma escola, é uma proposta também para as atividades diárias dos alunos. Então, a gente pede aos pais, né, que estejam também bastante atentos com relação de como estão sendo executadas essas atividades, quais são os horários, como é que os alunos estão lidando com essa organização, essa administração do tempo, que eu acho que as meninas vão falar muito melhor sobre isso, o psicopedagógico da escola. Que dia, Wendel, que as meninas vão estar com a gente? Segunda e terça. Segunda, Jussiara, e terça, Rejane. Exatamente. Então, eu acredito que as meninas foquem melhor essa questão dessa construção de rotina, mas, de antemão, a gente pede aos pais que estejam bastante atentos. Que massa, Ana! Paula, tivemos um caos em 1918 com a gripe espanhola. O mais engraçado, viu, Paula, que essa gripe espanhola, ela surgiu e desapareceu, ninguém sabe onde está mais, sabia? Foi uma gripe que dizimou boa parte aí na Europa, na guerra,
e depois ela desapareceu. Ninguém sabe onde está esse vírus mais, desapareceu totalmente. É um dos fatos mais curiosos aí da guerra, da medicina, da ciência. Ó, Ana, minha brother, uma coisa que eu percebi nesse período, viu, Ana? É o alcance, a questão de como nós alcançamos o aluno para que ele aprenda. Então, muitas vezes o professor usa música, usa slides em PowerPoint, né? O professor usa filmes, usa pequenos vídeos. Então, cada método alcança determinados alunos. O método tradicional também, que é você falar, expor em quadro, o quadro branco. Então, o professor se utiliza de métodos. Este método me chamou a atenção porque eu já vi alguns alunos nossos colocando comentários aqui muito pertinentes e que em sala de aula eu não ouvia. Então, é um alcance importante também, é um novo método que está surgindo aí em crise, né? Esse bate-papo, esse diálogo, e o aluno participa e faz questionamentos, e você, opa, esse fulano aqui, rapaz, esse fulano aqui na sala, ele não fazia esse questionamento, mas utilizando a rede social, ele se adequa melhor, né, no estudo, em casa, no conforto da casa dele, provavelmente pode estar sozinho, prestando atenção melhor, e aí esse conteúdo que é passado, ele absorve e consegue interpretar e fazer questionamentos. Então, está aí um método, eu como professor observando também, né, eu percebi já nesses 2 últimos debates que nós tivemos aí com o Felipe e com Bira. Minha querida, quem mais aqui com a gente? Ana Mila. Isso mesmo, Ana, manter uma rotina de estudos, minimizando os prejuízos pedagógicos. Cadê Rose? Isso mesmo, Ana, manter a rotina de suma importância. A organização do tempo é fundamental. Os professores estão arrebentando, os professores da Manuel Lobo. A rotina é necessária e sem rotina enlouqueço. Vamos manter a rotina. É a tônica, né? Rotina, disciplina. Os nossos alunos que estão nos acompanhando. Período da manhã é o período ideal, que é o período que você estaria na escola. Então, aproveite esse período da manhã. Eu sei que você tem, quando você está em casa, uma rotina diferente, né? Dorme um pouco mais tarde, acorda um pouco mais tarde. Mas é bom, como todos os professores, e a Ana Tereza comentou, manter a rotina para justamente não sair no prejuízo, né? Com relação ao conhecimento, já que os professores, viu, estão colocando atividades e conteúdos para que todos os alunos possam desenvolver a sua aprendizagem. Qualquer dúvida, né, Ana? Qualquer dúvida, os professores, no período aí da aula deles, da manhã, estarão dispostos a estarem retirando essas dúvidas aí que acontecem. Ana Tereza, ótimo. Professores também que estão nos acompanhando aqui. Ana, onde você vê a maior dificuldade nesse sentido? Qual a disciplina que você acha aí que pode estar tendo mais facilidade? Eu acho que a humanas, pela questão do diálogo, né? Ele alcança um pouco mais. Eu vi algumas aulas ao vivo já, de várias editoras, né? O SAS, por exemplo, já vi. E os professores de exata usam quadro, e aí, muitas vezes, o quadro não capta, a câmera não capta aquele número, eles estão um pouco distantes, a câmera encosta. Aí eu estou vendo que o pessoal das exatas está se adaptando, uma questão que o pessoal de humanas, por ser diálogo, conversa, né, se adapta mais rápido do que o pessoal das exatas, que está chegando aí com aulas ao vivo também. Isso, Wendel. Na verdade, é indiscutível, né? Que tanto a área de humanas, a área de linguagem tem uma facilidade maior, né? A biologia, né? Em detrimento da química e da física, na área de ciências da natureza. Mas, exatamente, quando a gente fala de química, física, matemática, geometria, a gente sabe que há uma dificuldade um pouco maior em virtualizar essas questões, porque a gente entende que há uma interatividade muito maior na relação professor-aluno na explanação de um conteúdo da área de exatas, no sentido, não é, do professor precisar realmente da lousa, de muitas vezes ir, voltar, apaga, pega um hidrocor de uma cor, um piloto de uma cor, um piloto de outra. Então, a gente sabe, mas o que eu tenho a dizer, Wendel, é que brilhantemente os nossos professores estão superando essas dificuldades. Então, a gente sabe, né, o quanto eles têm se empenhado, o quanto eles têm buscado alternativas, buscado atividades que consigam dar conta, né, minimizar essa situação, né, as consequências dessa situação,
e, ao mesmo tempo, favorecer uma aprendizagem significativa, que esse é o nosso objetivo. Então, eu não volto a parabenizar toda a equipe, a gente vê o quanto os nossos professores estão à frente, né, às vezes de muitas redes, de algumas escolas, eu parabenizo muito, parabenizo a disponibilidade que eles têm em aprender, e estar buscando, e não desanimam, então acho que é uma equipe assim, que merece tirar o chapéu, que é a equipe do Manuel Lobo. É uma equipe que, assim, você abre propostas e eles abraçam, eles nunca se negam. Então, assim, eu sou muito feliz, né, sou muito grata de ter o privilégio de trabalhar com uma equipe como essa. Então, acho que os pais, né, nós ganhamos enquanto colegas, que a gente aprende muito uns com os outros, os alunos ganham, os pais ganham, e, no final das contas, eu acho que é um saldo positivo para todo mundo. E lembrando aos nossos alunos que muitos não teriam a oportunidade de visitar museus, por exemplo, né? Com essa situação do coronavírus, diversos museus abriram de maneira, claro, online, né? Os seus sites aí para que você pudesse visitar online. Então, por exemplo, você quer visitar o Museu Metropolitan de Nova York, está de brincadeira, né? É um museu que eu nunca iria entrar, já estou entrando nele. O Museu do Amanhã também, lá no Rio de Janeiro, inaugurado aí nesse período da Olimpíada de 2015. O Museu de Arte Moderna da Bahia também está online, gratuitamente. O Museu Britânico também. Então, tem muitos museus que, em um período normal, não teríamos acesso. Quer ver um exemplo? O Museu do Louvre. O Museu do Louvre, você entra online e pode ver as peças que estão lá, né? Então, tá aí uma dica para os nossos alunos que gostam de museus, visitar museus. Provavelmente, se não fosse coronavírus, não teríamos acesso. Então, é uma alternativa para quem está aí em casa e possa visitar alguns museus, que são museus que guardam peças interessantes. Por exemplo, o Museu de Nova York, o Metropolitan, guarda peças egípcias de, cara, qualidade extrema. Eles tiveram a oportunidade de pegar, sabe, Ana? Pegaram, sabe, da cultura egípcia. Colocaram lá no Museu de Nova York. Está lá no Museu de Nova York, exposição para você aí poder acompanhar, beleza? Eu estou com a Ana Tereza aqui, já temos 47 minutos de live, vamos em 50, né? Vamos fazer uma aula, né? 50 minutos de aula, daqui a pouco vai bater, viu, minhas amigas? Aí é a hora da merenda, tá bom? Daqui a pouco vai bater aí. Ó, Ana já explicou que nós não seremos mais os mesmos nessa questão da educação, com certeza. A tecnologia hoje, ela está nos auxiliando demais, muito. Imagine se essa crise fosse na década de 90. Imagine aí, Ana. Década de 80, essa crise. Escola parada. Acabou, meu irmão. Você ficar aí totalmente em casa, isolado, sem Netflix, sem internet. Então, de todos os males, hoje o homem conseguiu avançar tanto na tecnologia que oferece para nós essa possibilidade de você estar dentro de casa, mas não estando desconectado. Nós estamos conectados. Ana está em Itabuna, eu estou aqui. Nosso querido Felipe Esteio da Roça, nosso querido Bira, lá em Nova Canaã. Então, nós estamos isolados, mas não presos e conectados, hein, Ana? Já parou para pensar se essa crise fosse na década de 80? Nossa Senhora, nem fala, amigo, nem fala, porque eu não sei o que nós faríamos, né? Seria uma reposição, tanta reposição de aula que eu não sei como nós daríamos conta, né? Que era muita aula para ser reposta. Mas, enfim, né? Nós temos, graças a Deus, nós temos essas tecnologias, estamos fazendo bom uso delas, né? Como a gente sempre educou os nossos alunos para o bom uso das tecnologias, então eles já estão bem engajados nessa proposta com a gente, né? E assim, quando você falou dos museus, também existem muitas editoras que estão disponibilizando e-books de livros, né? Livros mais novos que antes você precisava comprar, então muitas editoras estão disponibilizando alguns espetáculos artísticos também, algumas plataformas, a gente está tendo esse privilégio de ver, então vamos aproveitar um pouquinho, não é? Essa abertura, acho que está todo mundo entendendo, né, que é preciso, né, se ajudar, e assim, acho que a gente tem um acesso a uma gama muito grande de conhecimento, filmes excelentes, que alguns sites também, de canais fechados, né, alguns canais fechados também estão disponibilizando o acesso. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, de forma que isso nos provoque
um crescimento interno. Como eu falei inicialmente, vamos aproveitar tudo que há de positivo nessa situação, porque o que é negativo nós já sabemos. Então, acho que agora a gente precisa absorver, né, os aspectos positivos para que a gente mude, né, tente, né, mudar, promover uma mudança interna, uma mudança com as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, é isso. E mais uma vez também, Wendel, eu agradeço também às famílias que confiam no trabalho da escola. A gente sabe o quanto que essas famílias depositam, o tamanho da confiança que essas famílias depositam em nós, na nossa equipe, na nossa instituição. Então, eu gostaria muito de agradecer aos pais, agradecer aos responsáveis que fazem, né, que dão sentido ao nosso trabalho, é pela confiança dele que nós temos, né, as crianças na escola, e nós podemos oferecer esse trabalho, que é um trabalho de qualidade. Então, eu agradeço muito a confiança das famílias, dos pais. Ana, você acha que esse trabalho todo que os professores estão executando, e os alunos também, de fato, estão estudando, eu vejo meu filho aqui, por exemplo, ele vai estar fazendo as atividades, e do retorno, nós sabemos que nós teremos um tempo aí bem curto. Você acha que o MEC caminha para contar esse trabalho como hora-aula? Como é que você vê isso? Você acha que vai acontecer alguma coisa nesse sentido? Que o trabalho dos professores e a atividade do aluno vai ser contado? Veja só, Wendel, é tudo muito novo. Para o próprio Ministério da Educação, é uma situação um tanto quanto inusitada, não é? Então, eu acredito que resoluções ainda estejam por vir, né? Alguns decretos, talvez, depende ainda, porque a gente não sabe ainda por quanto tempo essa situação vai perdurar. Mas o que eu quero, de antemão, tranquilizar e dizer aos alunos que tudo que eles estão sendo feito e tudo que é registrado, que é enviado para os professores, é computado. Então, existem atividades que são atividades que nós chamamos de atividade de registro. Há registro dessas atividades. Então, nós temos uma plataforma, nós temos e-mail, nós temos redes sociais. Então, nós estamos recebendo, os professores estão recebendo toda a devolutiva do que é encaminhado enquanto proposta de atividade para os alunos. Então, dentro dessa devolutiva, essas atividades precisam e deverão ser computadas e registradas. A gente não vai perder essas atividades de forma nenhuma, eu quero tranquilizar os alunos. Nós temos um conforto de carga horária muito grande na rede privada, a gente sabe que a gente tem uma carga horária que supera o mínimo obrigatório pela 9394, pela nossa lei de diretrizes e base. Nós já temos esse conforto, e independente de qualquer coisa, o que nós, enquanto escola, enquanto responsáveis pelo pedagógico da escola, podemos assegurar aos pais e às crianças, que também se preocupam muito com essa situação, é que eles de forma nenhuma vão ser prejudicados por essa situação. Então, os professores estão dando o melhor de si. O que não puder ter sido, né, o que não alcançar o objetivo, né, enquanto proposta de atividade, os professores irão estar retomando no retorno. Então, a gente quer assegurar isso. Com relação ao cronograma de avaliações que estava previsto, que eu sei que os meninos estão tanto quanto agoniados com relação àquele cronograma, vai seguir, a gente vai voltar com o mesmo cronograma? Não há possibilidade de a gente retornar com um cronograma que não contempla mais o tempo de unidade que nós precisávamos para que ele fosse completado. Então, eu quero assegurar que todas as atividades vão ser computadas, que tudo que eles estão fazendo está sendo registrado pelos professores, inclusive os acessos deles à plataforma, e principalmente que, com relação aos cronogramas, haverá, sim, uma reestruturação desse cronograma da melhor forma possível para que eles não sejam prejudicados. A verdade é essa. Que maravilha! Agradecer a presença e a disponibilidade de Ana Tereza, por estar comentando com a gente fatos pertinentes à questão da educação, da rotina, da carga horária. Entramos também na questão do Brasil também um pouquinho, né? Mas o que é importante é que vocês mantenham seus estudos, mantenham a sua disciplina, você e o seu professor estão bem conectados, eu sei disso, né? Como é bom o WhatsApp, né? Como é bom ter um WhatsApp. Então, o pessoal está muito bem conectado e os pais têm uma segurança que vocês estão
amparados pelo colégio. É evidente que eu falo em nome do Colégio Manuel Lobo, as outras escolas também estão fazendo o seu trabalho, mas eu quero deixar você com a convicção de que nós não estamos parados, nós estamos colocando atividades para os alunos fazerem, e eu tenho a certeza que vocês estão acompanhando. É muito importante que hoje o pai funcione como aquela pessoa que possa orientar. Estude com seu filho, veja se ele está, de fato, compreendendo, fazendo os exercícios, não deixe isolado nesse momento, que ele vai precisar muito de você e da família, porque é um momento também estranho para ele, né? Ele está habituado de acordar às manhãs e ir para a escola, mas dessa vez ele acorda, senta numa mesa, na cadeira, e aí senta numa cadeira com a mesa e começa a estudar em casa, numa rotina totalmente diferente. Então, é importante que a família esteja inserida, acompanhe, estude com seus filhos, para que ele tenha bons resultados também, beleza? Minha querida Ana, suas considerações finais? Bom, minhas considerações finais, acho que eu já falei ao decorrer, né, dessa live, né? É isso, eu quero desejar a todos excelentes estudos aos nossos alunos, excelentes momentos de reflexão e que a gente possa tirar um proveito enorme dessa situação toda. Então, nós estamos disponíveis para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade. Nós da escola, nós não estamos no espaço físico, mas nós estamos no espaço virtual. Nós, me refiro à gestão, equipe pedagógica, professores, funcionários, então estamos abertos, né, e online com vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não hesitem em nos procurar, porque as coisas estão acontecendo, e quanto mais cedo vocês, né, manifestarem qualquer dificuldade, mais rápido a escola pode entrar na resolução dos problemas e ajudar vocês. Então, assim, eu me despeço agradecendo a presença dos colegas, pais, né, os visitantes que estiveram aqui com a gente essa tarde, e agradecer a você, Wendel, pela brilhante ideia, né, de estar abrindo esse espaço todas as tardes com os profissionais, com as pessoas. Depois também a gente quer ver aluno, viu, nesse espaço. Eu quero ver alguns alunos também. Alô, Paty. Vamos. Isso. Eu acho que a gente também gostaria de ouvir, né, o que eles estão pensando, como é que eles estão, né, detalhando essa situação, porque a gente está com uma visão muito unilateralizada, né, da equipe para com eles. Então, a gente gostaria também de ouvir mais a opinião deles, abrir algumas lives com ele. Vai a dica aí, viu, Wendel? Vamos fazer sim, com certeza. Eu já convidei viu? Já convidei um ex-aluno nosso, que eu sei que vai... Ele aceitou. Nosso querido Guilherme, filho de Paty. Ele vai sim, vou convidar a Etone também, vou convidar uma galera boa aí para a gente bater papo aqui. E também os nossos alunos que estão na escola também, acho importante, não é? Que eles também participem desse espaço, né? Estejam também contribuindo para a nossa aprendizagem, de professores, de educadores, que a gente aprende muito com eles a cada dia também. E um abraço a todos, um abraço à equipe, um abraço a você, Wendel, muito obrigada. Valeu, Ana! Tchau, vou fechar aqui o link. Lembrando, meus amigos, que eu vou estar às 18 horas com você, papo com o diretor no Instagram, eu vou entrar, hein? A galera toda da Manuel Lobo aí, pode colar comigo, vamos bater um papo, vou conversar com vocês. 18 horas, papo com o diretor, beleza? Valeu! Valeu, Ana! Tchau!